Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Fator. Meu nome é Vitor Tartari, eu sou gestor de fundos aqui do Fator e vou falar com vocês sobre o Fator Portfólio Plus e o seu desempenho em novembro de 2022. O Fator Portfólio Plus, no mês de novembro, teve uma ligeira queda, tá, de 0,09%, tá, quase zerado, tá, é, atingindo aí um total de 13,7% no ano de 2022. Isso que corresponde aí a um total de 123% do CDI, tá certo? Apesar dessa alta volatilidade aí no ano de 2022, o fator Portfólio Plus segue aí apresentando uma performance bem diferenciada, se destacando aí positivamente em momentos de aversão a risco mais agudos, como esse movimento ocorrido agora no mês de novembro. Do, do lado do desempenho dos ativos dentro da carteira, o MAN AHL Target Risk teve uma alta de 3,91%, tá? Super importante aí para a contribuição e defesa do fundo aí no mês atípico. O Nordea Alpha 15 seguido teve uma alta de 1,94%. Aí o Capital Capa aí um super destaque também com uma alta de 1,6% no mês de novembro de 2022. Destaque negativo fica para o SPX Limits, tá, que teve uma queda aí de quase 5%, tá, 4,97% no mês de novembro, muito por conta dessa mudança aí de direção dos mercados, que a gente já vai comentar daqui a pouquinho aqui na apresentação. Apesar da queda aí do SPX Limits próximo de 5%, o fator Portfólio Plus ainda conseguiu segurar bem, obviamente por conta da diferença aí de alocação entre os diferentes fundos que a gente carrega, mantendo aí uma carteira bem saudável. No ano, ainda todos os ativos, incluindo o próprio SPX, estão com contribuições positivas aí dentro da carteira, tá? Tanto os fundos que estavam na carteira e saíram, quanto os novos fundos que entraram continuam com essa contribuição. O destaque de contribuição dessa vez vai ficar aqui para o Capital Capa, né, que mesmo com uma alta de 1,6%, arredondando, contribui com 0,18% do fundo, porque a gente tem aí um percentual de exposição um pouquinho maior, tá? A gente tem quase 10% do fundo no capitalo, enquanto no MAN, AHL e no Nordea, por exemplo, a gente tem posições próximas de 5%. Então essa é mais ou menos a divisão aí das performances. Lembrando também que acho que esse é o primeiro mês aí de retorno negativo, tá, nesse ano do fator Portfólio Plus. Apesar disso, tá, apesar de tudo isso, ainda vale destacar que o SPX Limits ainda é um dos fundos macro aí com melhor performance no ano de 2022, com uma alta aí de 21,56%, tá, depois dessa queda aí que aconteceu no mês. A completa lista aí de fundos performando super bem no ano, o Genoa Capital Radar, tá, com 20,13% no ano, fechando em novembro. E o IBU na rede STH também com uma alta aí de quase 20%, tá, 19,94% no ano. A gente não fez nenhuma alteração significativa na carteira nesse mês, tá? A carteira está como ela começou, o mês de novembro ela terminou praticamente inalterada. Falando aí de mercados e tendências, tá? Acho que é importante aqui a gente só frisar, um pouquinho antes da gente falar disso, que né, os fundos em si, né, vou até voltar alguns slides aqui, os fundos em si, cada um, cumpriu a sua função perfeitamente aí na carteira nesse momento de estresse, nesse momento de inversão que a gente teve em termos de tomada de risco e alocação de risco globalmente. Tá? Então, se pegar os fundos como o MAN, HL, o Nordea, Alpha 15, o JGP Strat, cumpriram ali seu papel na carteira, defenderam o portfólio, tá? Nesses momentos como observado aí nesse mês. A disciplina de alocação de fundos como o Capital Capa, o Genoa Radar, o Vinland Macro, que muitas vezes têm visões tidas como contrárias, tá, no mercado, ou seja, eles estão né, olhando de outra forma ali os preços dos ativos, ajudou a equilibrar o portfólio ali no período, então a gente consegue ver ali o nível de contribuição deles ali, equilibrando um pouco o fundo. E os fundos, né, como o Ibiúna, STH, o Gávea Macro, o Verde, o SPX Limit, seguem aí na mesma linha, tá, do que a gente, né, do motivo por que a gente carrega eles no portfólio, está capturando aí os grandes temas macroeconômicos, tá? Sejam eles globais ou locais, também cumprindo perfeitamente seu papel ali na carteira. Então, a carteira, não, né, a performance dela nesse mês não foi uma surpresa, tá? Não é algo. Ela se comportou exatamente como ela deve se comportar, defendendo
bem em momentos de estresse, tá? Dentre os movimentos de maior destaque, o fechamento da curva de juros americana foi o principal fator que levou os mercados a realocarem risco, tá, nesse mês. Os dados econômicos americanos vieram marginalmente melhores, tá, tanto do lado da atividade econômica quanto do lado da inflação. Como consequência, aí, as treasuries americanas mais longas aí, se valorizaram aí acima dos 3,5%. Esse movimento aí foi o maior contribuidor dos ganhos nos fundos que performaram bem nesse mês, ao mesmo tempo também foi o principal detrator aí no resultado dos fundos que contribuíram negativamente para a carteira. A resultante disso foi o enfraquecimento aí do dólar em relação a outras moedas e o alívio nos mercados, tá? E os ativos de maior risco, aí, como bolsas e créditos, performando bem nessa linha. Com exceção do real e da lira turca, as moedas tiveram altas expressivas aí frente ao dólar nesse movimento. O iene japonês, por exemplo, teve uma alta aí de acima de 7%, enquanto o euro se valorizou próximo dos 5%. Tá? Nas bolsas, na mesma toada, tá? Os mercados emergentes tiveram altas próximas de 15%, a bolsa americana fechou com mês de alta de próximo de 5,5%, a bolsa chinesa próximo de 25% de alta. Já no Brasil a realidade foi outra. Tá? Os mercados aí tiveram uma performance muito ruim, tanto em termos absolutos, né, em termos de performance absoluta, quanto em performance relativa a esses mercados externos. Tá? Basicamente a definição aí do regime fiscal, né, que a gente tem debatido aí desde o final da eleição, fez com que os prêmios de risco aí no Brasil se elevassem no mês de novembro. As taxas pré abriram mais de 100 pontos, tá? Pontos base, acompanhadas aí pela abertura do juro real, na mesma linha, queda nas bolsas e o aumento da volatilidade no câmbio. Tá? Apesar desse alívio lá fora, a conjuntura global segue desafiadora, tá? E ao mesmo tempo gerando aí boas oportunidades para a gente capturar aí esses ganhos. A inflação ao redor do globo, apesar de dar ligeiros sinais aí de desaceleração, continua em níveis bem desconfortáveis aí para os bancos centrais. Os indicadores de atividade econômica continuam com sinais mistos, tá? Levando aí os principais bancos centrais, como eu mencionei, ao redor do mundo a manterem suas políticas monetárias restritivas aí por mais tempo. Tá? E para finalizar, esse cenário aí faz com que os mercados de juros, moedas e bolsas ao redor do mundo sejam mais voláteis, ainda sinalizando cautela para nós aqui. Tá? Então, por mais que o mercado tenha tido um rally de alívio, ainda assim é prudente, né, mantermos a cautela aí em termos de posicionamento. Então é isso. Obrigado. Se inscreva no canal, ative o sininho aqui embaixo e acompanhe o Fator nas redes sociais. Até logo.